equipe dar algum cursinho curto, uma palestrinha de 1 hora, 1 hora e pouco, que tivesse vontade de falar e que fosse útil para o grupo. Esse negócio se espalhou para fora da equipe do Fábio, e agora a gente tem convidado de tudo quanto é lugar. Às vezes já tivemos sessões aqui com 200 pessoas, no normal 60, 70, às vezes um pouco menos. Tem muito mais a ver com a nossa divulgação, que a gente está lutando por isso, do que os assuntos, porque os assuntos são sempre legais. E aí, ultimamente, agora, a gente está abrindo para o pessoal de compliance, LGPD, que tem um grupo da Invita que está cuidando disso, tal, para quem tivesse algum assunto bacana, usar o espaço. E aí, hoje, eu quero que vocês conheçam o Matheus. O Matheus, ele é ligado a gente por uma das empresas da Invita Participações, que é o Grupo Parque, lá em Maceió, e o Matheus é um dos primeiros DPOs que a gente teve aqui no grupo, né? Lutou para achar as certificações junto com a gente, lutou para achar, pediu desconto em curso que a gente achou no mercado, está desde o começo batalhando aí, né, Matheus? Então, o que eu peço para vocês? Antes de mais nada, por cortesia com os outros participantes e com cortesia para o apresentador, quem puder ficar, a gente aceita a gentileza de ficar com a câmera aberta, para a gente, né, que está dando a palestra, não ficar falando com a inicial, ou, assim, e para ajudar na dinâmica, né? Já é online, se a gente ficar só com a câmera fechada, fica mais distante ainda. E que vocês curtam essa apresentação. Normalmente, o Matheus que vai organizar aí a ordem dos assuntos, mas normalmente a gente tem um tempo de exposição e depois um tempo para pergunta, resposta, curiosidade e tal, né? E aí vai por cada apresentador, se o Matheus aceita as perguntas no meio, é ele que vai dizer para vocês, tá bom? Então, boa palestra, bom curso, gente. Vamos lá, Matheus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui com vocês hoje. Está sendo realmente uma coisa muito importante para mim. Sempre sonhei de estar fazendo isso, trabalhando com isso. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Invita por estar aqui, né? Quem não sabe, o Invita é um grupo de cemitérios e funerários aqui do Brasil, né? É o maior que tem. E agradeço também a todos que estão aqui presentes hoje para a gente fazer disso uma realidade, essa apresentação. Eu queria pedir a vocês, assim, que a gente deixasse, se possível, as perguntas para o final. Então, se fosse possível, se a gente colocasse no chat, né, usasse o chat como uma forma de a gente estar colocando as perguntas, porque depois a gente não esquece, né? Então, assim, vamos começar a nossa apresentação aqui, né? A gente vou falar sobre a LGPD no dia a dia, no caso. E aí vou fazer uma introdução, um pouquinho de quem eu sou, de como é que eu trabalho, vou explicar, fazer um pouquinho dos conceitos básicos da LGPD, tem gente aqui que é DPO, tem gente que não é. Então, só para a gente dar uma nivelada, assim, vou dar uns conceitos básicos, bem rápido mesmo, e depois a gente vai focar LGPD, papéis cotidiano, e depois a gente vai ver o que isso traz de problema e uma solução também para esse problema, certo? E aí, um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Meu nome é Matheus Sampaio Faturiacioli, sou formado na área de gestão de sistemas de informação pela Universidade do Arizona. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, essa parte de segurança de informação, essa parte de privacidade, né? É uma coisa que eu sempre quis, né? Que eu sempre sonhei, até digo que eu sou um pouco até paranoico, essa parte de segurança e tudo, né? Então, assim, seguir nesse caminho, né? Sou implementador e auditor pela ISO 27001 também. Também ligo com essa parte de risco de cibersegurança, né? Com a ISO 27005. E também fiz o Exim, né? Fez esse curso até que o Atlas comentou, né? Que foi uma luta, mas que a gente conseguiu. Foi muito bom, muito proveitoso, né? Esse curso, né? Sim, para entender o que era a LGPD, eu também tinha essa dificuldade e evoluir com isso, né? Isso foi o pontapé, né, para entender a lei do Brasil. Eu entendia muito a lei americana e tudo pela minha formação, mas a lei do Brasil tinha essa carência, no caso. Então, vou falar um pouquinho do que eu trabalho, geralmente, né? Eu trabalho lá para uma das empresas do grupo Invita, né? Chama Parque das Flores, do grupo Parque.
Mas hoje, na minha empresa, na MSPA, eu penso nessa questão de uma gestão 360 de segurança de informação para empresas. Por que digo isso? Porque hoje eu vejo que o sucesso da empresa está atrelado com a segurança da informação dela. E eu vejo que tem muitas empresas, às vezes, que tentam trabalhar dentro da empresa isso, mas às vezes eu vejo que ele gasta uma energia, às vezes até desnecessária, em vez de gastar energia para o negócio dele, para o know-how dele, que é vendas, que é oferecer os produtos que ele oferece, ele acaba gastando muito tempo nessa parte de segurança da informação, né? Então, a gente trabalha hoje com essa parte de conscientização, governança e plataforma de produtividade, tudo isso atrelado à segurança da informação, né? Então, assim, conscientização de segurança da informação, governança da área de segurança da informação e uma plataforma de produtividade que também tem dentro dela essa questão da segurança da informação, que para mim é muito importante, né? Que hoje em dia todos os dados estão no celular e tudo, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, eu gostaria de falar um pouquinho dos números, né? Que a gente está passando aí de 2022, né? Que saiu em 2023. 67% das violações foram relatadas por um terceiro ou pelos próprios atacantes. Então, assim, a gente às vezes tem que se ver se a gente realmente está tratando os dados de forma segura dentro das nossas organizações, né? Então, assim, é um número muito alarmante esse número. Então, imagina, você chegar no dia lá e alguém liga para você e fala, olha, cara, você está com problema de informação, mas não foi seu time que falou, foi um cara terceiro lá que você não tem nenhum controle e você vai ter que correr atrás disso, né? Então, assim, é um susto já isso. Então, já é uma coisa, assim, a se ver. Outra coisa que eu vejo muito, quando eu converso com algumas pessoas, eu pergunto, pai, como é que tá lá? Tá tudo certo? Eu sempre pergunto, estamos na nuvem. Agora que estamos na nuvem, está tudo correto, está tudo uma maravilha, não tenho que me preocupar com mais nada, né? Então, assim, infelizmente, os números não dizem isso, né? Os números dizem que 82% das violações de segurança da informação envolveram dados armazenados na nuvem. Né? Então, talvez essa facilidade que se criou na nuvem, né, que dá para ver pelos números, as pessoas, às vezes, acabam não dando atenção, né, o carinho que esses dados na nuvem merecem. Né? Então, assim, para chamar a atenção da gente também nessa questão, né? Não pensar, está na nuvem, está seguro, infelizmente não é assim que funciona. Tem muita coisa na nuvem que é boa, tem muita coisa na nuvem que é boa, mas, infelizmente, às vezes não está seguro. Então, a gente tem que ver isso com muito cuidado. E aí, o que acontece mais de ataques? O que é mais comum que acontece para que aconteça essas violações, geralmente é o phishing e esse comprometimento ao roubo de credenciais. Para quem não sabe, o phishing e esse comprometimento ao roubo de credenciais nada mais é que aqueles golpes que a gente vê muito, né? Então, essa questão do WhatsApp, e-mail, phishing é isso, certo? Para que todo mundo está na mesma língua aqui. Então, o que é a LGPD? Né? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Então, a gente tem eu gosto de focar muito no titular, que o titular é a pessoa física que tem o dado dela. Esse dado pessoal é essa lei que vai proteger ela, então seria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí um foco que eu queria dar também em relação a isso, que a gente tem dois tipos de dados. A gente tem o dado sensível e tem o dado pessoal normal. Por que eu digo isso? Porque tem muitas empresas que tratam, às vezes, os dados mais sensíveis, que é um dado que é ligado à saúde, é ligado a uma biometria, que é ligado a uma questão de religião, a uma questão até de sindicato. Então, assim, esses dados a gente tem que ter um cuidado especial. Não estou falando que outros dados não precisam ter cuidado, mas, assim, uma coisa que a gente precisa absorver isso. E aí eu digo muito assim, que às vezes é muita lei, é muita coisa, é muita... Até a própria lei tem muitos artigos, e eu digo muito que a gente tem que focar nos direitos que a lei dá para a gente, para que a gente possa entender como isso afeta a nossa empresa, como afeta a gente como pessoa física. Então, a lei diz, né, que dá o direito para a pessoa de liberdade, intimidade e privacidade. Você tem que pensar sempre nisso.
poxa, então, será que a empresa está garantindo minha intimidade? Será que a empresa está garantindo minha privacidade quando está tratando com meus dados? Né? Então, assim, como é que a gente vai conseguir ter uma intimidade, ter uma privacidade, se essa informação é possivelmente acessada por qualquer pessoa, ou por uma pessoa estranha, ou por uma pessoa que não tem autorização para acessar isso? Né? No momento que isso está acontecendo, você não está respeitando a intimidade ou privacidade daquela pessoa, né? Então, você está com dados da empresa, você está deixando uma pessoa não autorizada naqueles dados, você não tá tendo, a pessoa não está tendo a intimidade dela. A intimidade dela está sendo violada, a privacidade dessa pessoa está sendo violada. Então, assim, vamos pensar muito nos direitos para conseguir chegar a entender a LGPD. Então, eu quis passar aqui para vocês alguns artigos que eu recortei de notícias online, né, dessa questão da intimidade e da privacidade. Então, vamos lá. Hackers que vendiam dados de 200 milhões de brasileiros monitoravam a rotina das vítimas por câmera de rodovias. Repara. Então, a gente tem uma câmera, que era para ser um instrumento de segurança, sendo usado para quê? Para invadir nossa privacidade. A gente tem uma invasão muito grande, né, dessa questão da privacidade. Né? Então, assim, você veja que eles estavam já pegando dados de pessoas específicas dessas 200 milhões para fazer alguma coisa de mau interesse. Então, hackers vendiam dados de ministros do STF e de deputados. Ou seja, mais um ponto além disso. Então, repara como sempre a questão da privacidade volta, né? E aí é outro ponto que eu queria falar para vocês aqui, que eu achei muito interessante também, e falar dessa questão da privacidade e na intimidade, é que fala aqui, ó, que mesmo demitido há 2 anos, ex-estagiário envolvido em vazamento de dados da Justiça do Rio Grande do Sul ainda tem acesso ao sistema, né? Então, assim, é um outro caso que a intimidade e privacidade da nossa intimidade não estava sendo respeitada, né? Nesses casos aqui, são casos maiores, mas eu quero trazer para você que isso existe, isso já é uma realidade, e a gente tem que se preocupar com isso. A questão é, será que seria interessante se uma reportagem dessa fosse com uma empresa nova, né? Acho que ninguém quer que isso aconteça. Então, vamos falar um pouco, a gente fala muito de dados, de informação, mas o que é isso? O que é essa informação? O que é esse dado? Né? Então, a gente tem 3 tipos de tipo de informação, né? Que o dado pessoal é um tipo de informação. Então, a gente tem o dado, a informação verbal, a gente tem a informação digital e a informação física. Qualquer uma das 3 que acontecer algum problema, com qualquer uma dessas 3, a LGPD, no caso, está sendo violada, né? Então, assim, é verbal, isso aqui que eu estou falando para vocês, eu estou aqui passando para você, aqui, que é, por exemplo, meu nome é Matheus Sampaio Paturiacioli, é um exemplo de uma informação que eu estou dando para vocês verbal, e tem respeito à LGPD, porque é um dado pessoal meu. Então, já é um ponto a gente tem que se atentar a isso, né? Então, a gente também tem a questão do físico, que é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, nas organizações. Então, assim, você tem um rascunho, você tem um papel, tem um lembrete. Tudo isso aí que tiver informação pessoal da pessoa do titular, um nome, um CPF, um número de telefone, um e-mail. Então, assim, muitas coisas que a gente eu ainda vejo em várias empresas que a gente tenta trabalhar isso, é uma dificuldade, mas a gente tem que ter essa ideia, até contratos mesmo, né? Tem muitos contratos que as pessoas eles acabam colocando em lugares de fácil acesso, né? Que a gente tem que começar a verificar isso. E aí tem talvez o mais desafiante, né? Que são as informações digitais. Hoje em dia a gente tem na nossa palma da nossa mão, nosso celular, né? Que tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem um cloud desse do Google, da Microsoft, com vários documentos da empresa, com várias informações de cliente. Poxa, será que a gente está fazendo isso da forma correta? Né? Até me lembro que tem gente que fala assim até hoje, meu Deus, eu não posso perder meu celular, porque perder meu celular, todo mundo já foi junto. Rapaz, tenho até medo da empresa que você trabalha, porque se tem uma informação no celular, e no caso ele pega, a empresa também pega esse dado, tem uma coisa já errada aí, né? A gente tem que começar a ter muito cuidado com isso e começar a gente se vigiar em relação a isso. Pessoal, agora eu não odeio estar falando sozinho. Eu sou um cara que adoro estar conversando com vocês, trocando ideia. Então, por conta disso, eu pedi a vocês, a participação de vocês.
certo? Tem um chat aqui, não sei se todo mundo está com acesso ao chat, e a gente vai fazer uma brincadeira aqui de adivinhar quem são essas pessoas em relação ao LGPD. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para conseguir fazer isso. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês. Quem sou eu? Sou responsável pela LGPD na organização. Faço a direção estratégica da empresa e garanto que os objetivos da empresa sejam alcançados. Quem sou eu? Por favor, pessoal, quem puder colocar no chat aí. Rapaz, Carlos, vamos lá, rapaz. Todo mundo é bem-vindo no chat para adivinhar. Ó, teve gente que já botou aqui uma pessoa, duas. Vamos lá, pessoal, mais pessoas. Eu preciso da participação de vocês, é muito importante. Não tem certo, não tem errado aqui nesse sentido. Tá muita gente aqui falando de pior. Tem alguma outra pessoa a mais? Eu acho que o pessoal ficou apanhado agora. Eita, rapaz. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje para dizer que essa pessoa não é o DPO. Essa pessoa aqui é o presidente, o responsável pela organização. Vamos lá pensar sobre isso. Porque é o presidente, o dono da empresa que é responsável pelo LGPD. No dia que chegar a multa da LGPD para pagar, quem é que vai arcar com isso? Quem é que vai arranjar esses recursos para fazer o pagamento de uma multa da LGPD? Não é o DPO, certo? É o presidente. Quando o DPO fala assim, olha, presidente, o presidente do conselho, o gestor que seja, olha, a gente precisa estar com uma falha aqui imensa, a gente precisa fazer um mapeamento de dados, eu preciso de 50 mil reais para fazer isso. Quem é que vai arrumar esse dinheiro? Não é você, é o responsável, novamente, que é o presidente da empresa. Né? Então, assim, a gente tem que pensar aqui que o presidente da empresa, ele delega para o DPO, nesse caso aí, todo mundo colocou aí, a responsabilidade dessas tarefas em relação ao LGPD. Ele delega, mas o responsável final realmente é ele. Então, por exemplo, quem é responsável pela parte financeira da empresa é o presidente, mas ele delega. Quem é responsável pela parte contábil? Então, tudo que é responsável pela empresa, o presidente ele delega. Por quê? Porque ele sozinho é um ser humano, ele não consegue fazer tudo. Então, ele vai delegando às pessoas, cada pessoa vai fazer aquela parte lá que é importante para que a empresa funcione, certo? Então, o responsável, última análise pela LGPD dentro da empresa é o próprio presidente, né? Então, ele faz parte dessa direção estratégica da empresa e ele garante que os objetivos da empresa sejam alcançados, né? Ele vai colocar os recursos, o dinheiro, as pessoas no lugar certo para que a empresa consiga caminhar. E aí, esse aqui deve ser mais fácil, né? Quem sou eu? Digo o que se deve fazer, como se deve fazer o tratamento de dados pessoais, produzo termos de contratos, forneço os conselhos para novas atividades e serviços. Né? Quem seria essa pessoa? Já do GPT. Adorei, Vinícius. Foi ótimo. Alguma mais colaboração aí em relação a isso? Agora todo mundo vai ganhar, todo mundo. Aí, já teve uma pessoa que botou uma coisa diferente, Nara, a Eliana botou de pior. Mas alguma outra pessoa? Olha, Nara acertou essa, viu? Realmente é o jurídico, né? É essa pessoa que vai estar fazendo isso. É realmente o jurídico que faz isso, né? É por isso que eu estou fazendo isso, para a gente entender que caras de boca, para a gente entender quem é quem nesse jogo e a gente entender, às vezes, que isso se mescla, né? Então, às vezes você tem uma pessoa ali que o segundo tá, foi entender que é demais, o primeiro não entender. Então, juridicamente falando, é uma lei, a LGPD, e quem é que vai dizer qual é a base legal, se aquele dado, se aquela informação está sendo utilizada da forma correta ou não, o último análise é um jurídico, no caso, um advogado que fala isso, no caso, né? Essa interpretação de lei e tudo, no meu ver, no caso, quem faz isso é um advogado, né? Então, assim, para deixar isso assim, bem claro em relação a isso. Esse aqui deve ser mais fácil. Esse aqui, vamos ver se a pessoa consegue adivinhar esse aqui. Ó. Evita o tratamento irregular de dados pessoais, impeça a perda e o vazamento de dados pessoais, aconselhe como manter o registro das atividades da LGPD.
Pessoal, esse aqui é um dos mais difíceis. Vamos ver se alguém acerta esse. O Vinícius hoje está aqui, jogando várias boas aqui no chat, estou adorando aqui. Pessoal, esse aqui é o gestor de segurança da informação, né? É ele que faz essa segurança da empresa, né? Ele é uma pessoa especializada dessa área de TI que faz isso, né? E eu brinco muito com quem fala que eu vejo muita confusão. Eu acho que talvez tenha muito advogado aqui, vou dar ou até outras pessoas, vou dar um exemplo. Poxa, imagina que você foi preso, tem a polícia lá de prendendo, e o cara fala, olha, você tem que chamar um advogado para lhe representar. Você vai chamar o seu trabalho civil, que lida com essa parte de tributo e tudo mais. Você não vai chamar essa pessoa, né? Você vai chamar um advogado da parte penal, criminosa, para me entender nessa hora, certo? Então, assim, é advogado do mesmo jeito, mas você não vai querer ligar para o cara do civil, você vai ligar para o cara do penal, para lhe ajudar naquele momento, né? Então, assim, existe essa dúvida também em relação a essa parte de TI, e a gente vai entender isso. Na área do TI, quando você tem essa especialidade, digamos assim, né? Nessa especialização, é o gestor de segurança da informação que vai lhe ajudar a fazer isso. Esse aqui todo mundo vai aceitar, né? Aceita reclamações, comunicações e presta esclarecimentos, orienta colaboradores e contratados, recebo comunicações de oficiais e adoto providências. Quem é esse? O e-mail, pô. RH. Pessoal, vocês estão lentos hoje, pai. Temos mais de 20 pessoas aqui. Aí, teve uma pessoa que botou de pior. Mais outra sugestão. Realmente é o DPO, essa pessoa. Tem que ler a lei e é o DPO essa pessoa aqui, tá entendendo? Na lei é isso. Então, assim, existe o DPO, que é o DPO que só faz isso, existe o DPO que é com jurídico, e tem esse viés jurídico. Então, ele tanto faz a questão contratual como ele é DPO. Existe a pessoa que é o gestor da segurança de informação, que também é o DPO, que é no meu caso. Então, assim, a gente tem vários viés de como um DPO age dentro da empresa, certo? Agora eu vou falar que talvez o mais difícil. Estou brincando, esse é o mais fácil, pessoal. Vamos lá, esse aqui é fácil. Realizo atividades do dia a dia, estou presente em todas as áreas da organização, sou responsável por colocar o GPD em prática. Mais alguma outra sugestão? Vamos lá, pessoal. Carlos, você está corretíssimo, engenheiro no grau, realmente essa pessoa é o colaborador, né? Então, lembrando que a gente, como DPO, a gente lembrando que o DPO é o colaborador mesmo, o operador, né? Não era não, mas próxima vez eu penso em você, tá, Carlos, para trazer um presente para vocês aí de sorteio, tá? Então, realmente, era essa pessoa, né, que bota em prática a LGPD no dia a dia, tudo, é o DPO, é o colaborador, realmente, né? Então, assim, vamos pensar a LGPD no dia a dia, vamos pensar no cotidiano de uma pessoa de marketing, né? Então, assim, uma pessoa de marketing é mestre com geração de leads, né? Então, ele pode estar lendo um monte de leads, um monte de e-mail, pode estar pegando essa lead de um canto, de um sistema, jogando para outro. Então, tudo isso que ele está fazendo com esses dados pessoais, ele está usando a LGPD no dia a dia, pessoal. Tá entendendo? Então, ele está gerando um perfil de venda. Ele está lá montando um documento do perfil, que ele pega várias pessoas, faz esse perfil do Matheus, perfil do Carlos, perfil do Ato, aí está fazendo o processamento de dados legais, segundo a LGPD fala. Então, ele está usando, a LGPD está nessa situação, está presente nisso. A gente tem essa questão de comunicação da empresa com os leads, né? No momento que a gente usa um dado, a gente está com a LGPD de novo. Então, esse é outro momento que a gente está usando a LGPD, que a LGPD está presente no nosso dia a dia, né? Então, assim, às vezes a gente não vê isso, a gente não entende isso, mas toda vez que a gente está usando um dado pessoal dentro da empresa, que o colaborador está usando,
ele é responsável por aquele dado naquele momento. Então, ele está usando a LGPD naquele momento, naquela hora. Então, outro exemplo que eu gosto de dar também é o departamento pessoal, que vê muito dado pessoal, né? Então, poxa, a contratação do colaborador, vai pegar lá o currículo dele, vai analisar o currículo, vai entrevistar a pessoa, vai fazer anotação sobre aquela pessoa. Tudo isso aí está gerando dado pessoal. Então, assim, é outro exemplo do LGPD no dia a dia da organização, que às vezes a gente não enxerga, não pensa. A gente pensa muitas vezes como do que a gente faz tudo, não, quem faz tudo dentro da empresa são os colaboradores, né? A gente ajuda com que o colaborador faça a coisa da forma correta. A gente ajuda que essa coisa seja feita da forma correta, né? Então, assim, a gente como DPO, para quem é e para quem não é, também entender isso, né? Que o DPO está lá dentro para isso, para que nessas situações do dia a dia ele possa ajudar os colaboradores a fazer a coisa da forma correta, né? Então, assim, poxa, demissão do colaborador vai demitir, quais dados a gente vai ter que fazer, vai ter que deletar os dados do colaborador, quais não vai precisar, qual análise vai ter que ser feita isso depois, né? Qual tempo depois a gente vai ter que deletar as informações, porque depois disso essa informação não ia ficar ilegalmente dentro da empresa. Então, tudo isso que a gente está vendo está no nosso dia a dia da empresa, que está relacionado com a LGPD, no caso. Né? Então, assim, no comercial, quando a gente pega um número para ligar para uma pessoa, nesse contato que a gente faz para vender e tudo, ela também é LGPD no dia a dia. O TI, quando o TI pega um dado do colaborador, por exemplo, para colocar dentro do sistema, com e-mail, com nome, com o número dele também, é uma forma de LGPD no dia a dia do TI. Tem um outro exemplo na LGPD no dia a dia, na questão das operações, quando a gente tem um atendente, quando vai atender um paciente, vejo muito isso em clínicas, em hospitais, a pessoa pede um documento com foto e pega lá toda a informação daquela pessoa, também é LGPD ali, naquele momento está acontecendo todo processamento de dados pessoais. Então, assim, eu deixo isso bem claro, que a LGPD acontece todo dia, toda hora, com quase todos os colaboradores da empresa, das empresas, né, das organizações, e que a gente tem que estar muito atento a isso, entendeu? A entender que todo mundo ali é uma equipe junta para que isso aconteça. Então, eu quis fazer aqui uma simulação com vocês, para que a gente pudesse entender mais, de um problema que ocorreu em um hospital fantasioso, certo? O que aconteceu foi que tinha um colaborador na área de realização de exames, ele foi um ataque de phishing, como estava falando para vocês, ele recebeu um e-mail dizendo, clica aqui que você vai ganhar um sorteio lá do carro. Aí ele clicou lá no sorteio, e a empresa dele foi infectada com um arquivo malicioso, né? E esse arquivo malicioso, ele sequestrou e roubou as informações lá do hospital. E nesse processo, ele também paralisou as operações do hospital, né? Então, assim, esse sequestro e roubo de informações, a gente tem um programinha malicioso que a gente chama geralmente de ransomware, que ele faz isso, né? Sequestra e rouba as informações, geralmente. Então, eu queria trazer para vocês esse exemplo ilustrativo do hospital, no caso, certo? Então, o hospital tem esse faturamento de 12 milhões e anuais, no caso, né? E teve esse ataque. E aí, a gente primeiro vai para o tipo de dano que é a placa LGPD. O que a LGPD fala? Que pode ter uma multa de até 2% do faturamento bruto, pode ter paralisação, dependendo do tipo da infração, pode ter paralisação dos dados, do banco de dados da empresa, e também pode ter publicação do acidente. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, com um hospital com esse faturamento anual de 12 milhões, que eu diria que é um hospital que tem em torno de 300, de 200 a 400 colaboradores, né? Um hospital de médio tamanho, grande, para uma empresa, a gente pegar só o valor da multa, né? A gente fosse pensar que são dados pessoais sensíveis, ou seja, são dados de saúde, tudo. Essa multa chegaria até 2% desse valor. Né? Então, assim, talvez num cemitério, que a gente está falando muito aqui, numa funerária, talvez esse valor não chegue a 2%, mas chegue a 1%. Né? Então, seria 120 mil reais, né? Também, só da multa, no caso, que poderia chegar, né, a esse tipo de acidente, no caso. Né? Então, assim, tem que ver nossa realidade em relação a isso. Né? Então, nesse nosso exemplo do hospital, a gente colocou uma multa de 2%.
E aí tem outro tipo de dano que pode acontecer, que são os danos morais, lucros cessantes e os processos trabalhistas por conta desse acidente que ocorreu no hospital, certo? Então, danos morais seria, teve um vazamento no meu de saúde vazado, e eu tenho um AIDS, e eu não queria que soubesse que tivesse AIDS, e eu vou processar o hospital por conta disso. Um exemplo lá de um cemitério, olha, o cara é uma pessoa famosa e colocou lá o número dele, o e-mail dele lá no sistema para o jazigo dele, e esses dados foram vazados nesse sequestro de vazamento que teve. Então, ele vai dar também um processo de danos morais contra o cemitério, para quê? Para repor os danos morais que ele teve em relação a isso. Né? Processo trabalhista, ele teve informação sigilosa em relação à saúde, por exemplo, de um colaborador, também pode ser isso também. Então, assim, tem muitas coisas que podem dar consequência também em relação ao acidente de informação. Não é só a LGPD que está nisso, né? A gente já viu a LGPD, agora a gente está vendo o quê? Um dano do tipo legal, né? Então, nesse exemplo que eu peguei aqui, eu peguei um exemplo de 0,5% do faturamento anual, e foi de R$60 mil, certo? Então, nesse exemplo lá que a gente está seguindo no hospital. É outro tipo de dano que a gente vê no acidente de transformação, é o dano do tipo na própria operação da empresa. Né? Então, assim, a empresa teve uma paralisação total, parcial das atividades por conta disso. Né? Então, assim, ela parou de vender, ela parou de realizar serviço, teve reclamação, teve que talvez fazer um estorno com o cliente, porque fazer uma vez de serviço naquele momento não pôde. Né? E quando a gente pensa nessa questão do hamster, um problema desse pode parar a empresa até 3 para 4 dias, totalmente, e pode ainda paralisar a empresa de uma forma parcial de 1 a 2 semanas. Né? Então, assim, é um problema que pode causar vários problemas operacionais dentro da empresa, nesse exemplo que está pegando. E aí eu peguei o exemplo de 1%, que seria aproximadamente 3 dias úteis de faturamento do hospital, né? Então, seria esse valor aí de R$120 mil também, que seria outro prejuízo financeiro que o hospital teria com esse acidente de segurança da informação. E aí, é uma realidade que eu queria trazer para vocês já, né? Uma questão muito delicada, né? Já tem comprovações, já tem indícios estatísticos, né? Que durante um ataque de renta no hospital, de 20% a 35% dos óbitos aumentam. Né? Então, assim, a gente às vezes fala assim, não vai acontecer na minha empresa, não vai acontecer comigo. Mas acontece e tem consequência a isso. E a consequência pode ser muito grave. Né? Eu até fico pensando, já a pessoa ia para um hospital para fazer um enterro, e a gente hoje está nesse processo de digitalização, imagina que todo um sistema que a gente sabe montar os jazigos e tudo, é um sistema online, e a gente não tem capacidade de saber onde é o jazigo da pessoa. Né? Imagina você que é uma empresa funerária, você quer pegar, você quer ligar, ou a pessoa te liga, você não sabe dizer exatamente se aquela pessoa tem plano ou não tem, porque o sistema parou de funcionar. Parou de funcionar, não tem sistema, acabou o sistema ali está inoperante. Né? O jazz ali não consegue acessar aquelas informações. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que ver nessa questão de acidente de segurança de informação, que podem trazer muitos danos para a empresa, né? Então, assim, essa questão da paralisação é uma questão muito séria também, que as empresas não percebem em relação a isso. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso também, sobre esse tipo de dano operacional, que às vezes a gente não enxerga, a gente só enxerga muita multa da LGPD, a gente, como o fala muito com nossos presidentes, né, e com o conselho da gestão e tudo, a gente fala muito, cada LGPD, quer mudar a LGPD, quer mudar a LGPD, e eu estou mostrando aqui para vocês como não é só isso, né? Um acidente de segurança da informação pode ser muito maior que isso. E aí, talvez seja o dano que eu, tirando aquele dano operacional e tudo, que eu vejo que é o mais grave, em alguns sentidos, né? A gente também está olhando a reputação da empresa, que talvez seja até maior que isso, dependendo do caso, né? Então, assim, quem está, talvez muitos de vocês não saibam, né? Mas vender plano de funerária é muito difícil. Muito difícil. Manter aquela pessoa no plano é muito difícil. Né? Muitas empresas preferem reter o cliente do que perder esse cliente atrás de novo, porque esse custo é muito alto para isso acontecer. Então,
quando a gente tem um acidente de segurança de informação, a nossa reputação também, muitas vezes, é manchada junto com isso. Né? Então, assim, é mais um ativo, que é uma marca da empresa, que é um serviço da empresa para a gente proteger. Né? Então, assim, nesse exemplo aqui do hospital, eu coloquei um dano, um prejuízo financeiro por conta disso, de 1,5%. Mas como assim, Matheus, esse prejuízo financeiro? O que seria isso? Seria o seguinte, seria todo esforço que teria que fazer de marketing, de publicidade, para reconquistar a confiança, reconquistar aqueles clientes que ele perdeu por conta desse acidente de segurança da informação. Né? Então, assim, isso também tem um custo, né? Isso também tem que ser calculado. E, assim, se você parar para pensar, por exemplo, numa funerária, talvez esse seja o dano mais perigoso que você pode ter, maior até também, né? Deu exemplo aqui de 0,5%, talvez numa funerária possam chegar a 5%, 10%, né? Esse tipo de prejuízo financeiro. Por que eu digo isso? Porque a funerária, né, o plano funerário, né, a gente está vendendo uma promessa que quando a pessoa vem a falecer, ou algum ente querido dele, ele vai ser tratado da melhor forma possível. Né? Então, assim, é uma coisa muito psicológica, né? Ele está cumprindo uma promessa. Então, essa questão reputacional é uma questão muito delicada para serviços ou itens que mexam nessa área de comércio. Então, assim, seguradoras, todas as empresas investem muito nessa área da informação, porque elas entendem isso. Existe uma questão de uma psicologia, é todo um tratamento psicológico para fazer com que a pessoa compre a segurança, um carinho, um acolhimento, e às vezes um tipo de acidente desse desconstrói tudo isso e é muito grande, né? Até um exemplo que eu gosto de dar para isso é um banco. Hoje a gente tem só banco digital, ninguém mais tem banco físico, ninguém tem dinheiro físico em casa, todo mundo hoje é banco digital. Imagina, você tem um banco digital desse que está fazendo segurança de informação, aí ele sofre uma multa de LGPD, que para banco não é nada, uma multa de 2% não é nada para um banco, que já está dentro lá dos custos dele lá e tudo. Mas se dando reputacional, pode quebrar o banco. Todo mundo fala, não vou botar modelo no banco, vou tirar esse modelo do banco, porque talvez eu ainda corro o risco de perder meu dinheiro. Eu não confio mais nesse banco, como é que eu vou deixar meu dinheiro no banco que eu não confio? Vai pegar e vai tirar o dinheiro para acabar com o banco. Então, o dano reputacional, às vezes, é muito ignorado e talvez é o segundo ou terceiro maior dano que a empresa pode ter. Dependendo da empresa, pode ser o maior que tem. Né? Às vezes, as empresas só investem em segurança da informação só para evitar o dano do tipo reputacional. A gente não sabe o que vai acontecer quando tem um acidente de segurança da informação. Então, eu sou aquele cara que gosta de falar, mostrar, discutir e resumir. Então, assim, nesse exemplo que a gente pegou do hospital, né, um acidente de segurança da informação, que a gente falou que foi um ransomware, ou seja, esse sequestro e roubo das informações, né? Nesse exemplo hipotético nosso, né, deixar isso bem claro, seria um prejuízo de R$600 mil para uma empresa que tem um faturamento de 12 milhões. Isso seria equivalente a aproximadamente a 5% do faturamento. Então, a gente teve, primeiro, prejuízo por conta da LGPD, que é o que todo mundo fala, ótimo, prejuízo por processos legais. Muitos advogados, às vezes, não se atentam a isso, que é DPO e tudo, mas é uma consequência também de um processo da LGPD, pode ser também um processo legal. A gente tem um prejuízo da paralisação das atividades da organização, porque a gente também tem que computar isso na hora do acidente, né? Teve um acidente, a empresa parou, e aí, tudo é que ela deixou de ganhar, né, em serviço, em venda, aquisição de clientes por conta disso, né? A gente também tem que mensurar isso, né? Nesse evento a gente colocou, a gente deu R$120 mil. E o último, mas não menos importante, né? A gente está falando da questão do prejuízo da reputação daquela organização. O que aquela reputação perdeu em relação à marca dela? A esse sentido que a pessoa tem em relação a essa marca, né? A gente cria, muitas vezes, um carinho por uma marca. Às vezes a gente pensa Apple, a gente pensa uma coisa futurística, uma coisa que boa, uma coisa que funciona, no iPhone. Então, assim, a marca que não é uma coisa... É uma coisa intangível, né? Muita gente tem dificuldade com isso, mas essa coisa intangível tem valor, né? Por isso que as marcas são registradas,
Isso tudo tem um valor e um acidente desse, de segurança da informação, também fere isso, né? Todo esse valor que a empresa tem, dessa marca, também vai ser ferido por conta disso. E aí chegaria a 5% do faturamento. Aí você me pergunta, aí, Matheus, como é que vai fazer com isso? Né? A gente tem esse problema, a gente não quer que chegue a esse prejuízo de 600 mil reais num problema desse, num acidente de segurança desse, né? O que a gente faz em relação a isso? Então, a gente tem no que eu vejo, três grandes ações, digamos assim, que a gente pode fazer. A gente pode conscientizar os colaboradores para que eles, em vez de eles ser um canto, um problema da empresa, eles ser a pessoa, né, que ser responsável pela proteção da empresa. A gente inverter esse papel, né? E outra coisa que a gente pode fazer também é ter um acompanhamento postando a situação geral da segurança da informação. Ou seja, a gente está falando aqui de governança de segurança da informação. Será que a gente tem uma governança de segurança da informação? Será que a gente tem isso tudo mapeado, tudo certinho? Né? Então, é uma coisa que muitas vezes a gente faz mapeamento de dados, ótimo, maravilhoso, mas muitas vezes a gente não faz mapeamento de segurança da informação. O que a gente está fazendo para proteger nossos ativos, nossas informações, o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer. O que é mais inteligente fazer em relação a isso, né? E o último é a utilização de ferramentas para que isso seja alcançado, né? A gente, às vezes, tem muitas ferramentas, muitas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para proteger isso, e às vezes a gente não utiliza. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não tem capacidade financeira de fazer, às vezes a gente tem, não sabe e não faz direito. Infelizmente, acontece de tudo em relação a isso. E aí, eu pensando aqui em vocês, para a gente fazer uma coisa de uma forma muito objetiva, eu peguei assim, o que seria mais fácil. Não, antes até de falar isso, e o que a gente passar, eu queria até me colocar como DPO nesse momento. Se eu como DPO nesse momento, vou ter que ver todo o trabalho, todos os colaboradores na minha empresa, que estão usados de forma correta. Estou tendo reuniões constantes com meus gestores, com a direção, para saber se a gente está tomando as atitudes corretas em relação a LGPD, no caso. Né? Estamos usando os dados certos, estamos minimizando a quantidade de informações, estamos fazendo contrato com organizações Presto, que também respeitam a LGPD, e toda uma atividade que o DPO faz. E aí o DPO também vai começar a fazer essa conscientização para proteger, e também vai fazer essa governança de segurança da informação, e também vai utilizar as ferramentas, vai lá entender, aprender, vai estar operacionando essas ferramentas. Eu vejo muitas vezes a gente, como DPO, a gente pega nesse sentido. A gente quer pegar, abraçar o mundo, e às vezes a gente perde um pouco do caminho do todo, né? A gente perde um pouco o todo, e a gente às vezes fica muito lá dentro de uma parte operacional, que a gente, como DPO, a gente como tem esse pensamento mais estratégico, né, que o presidente coloca, né, a gente tem que, às vezes, se afastar disso, né? Se afastar disso significa que a gente tem uma equipe para tratar isso, né? Então, assim, tem uma equipe para fazer a conscientização, tem uma equipe para fazer essa questão dessa governança de segurança da informação, tem uma equipe que cuida dessa parte dessas ferramentas de segurança da informação, né? A gente, como ser humano, a gente não consegue fazer tudo, né? Tem que deixar isso bem claro. Às vezes eu sinto que algumas organizações, que alguns DPOs querem fazer algumas coisas, até conseguem fazer em boa qualidade, tudo, mas às vezes esquecem do todo. Às vezes esquecem de outras áreas da empresa, na parte da LGPD, porque estão focados naquela atividade lá, que não é só isso, a LGPD. A LGPD, como eu vou dizer a vocês, está em todas as partes da empresa, né? Está no comercial, está no marketing, está no RH. E aí eu vejo que, às vezes, é falta da gente também, da mesma forma que o presidente, o dono da empresa, o conselho, que seja, delegou para um DPO, para ele tomar conta da LGPD, o DPO tem que entender até onde é interessante ele continuar sozinho, até onde é interessante ele ter também pessoas com ele para fazer a atividade acontecer dentro da empresa, né? E aí a gente está entrando já na questão muito especializada aqui, é um profissional já especializado que faz esse tipo de atividade, né? Então, assim, vamos falar então hoje, eu queria falar hoje um pouco mais, já estou aqui com o tempo acabando aqui, eu queria focar hoje nessa questão dos colaboradores, na conscientização, que eu acho que é um ponto fundamental para a gente começar a pensar em ter essa outra pessoa para ajudar a gente a fazer isso dentro da nossa organização. Por quê? Porque 95% dos acidentes de segurança da informação ainda acontece com um clique final do colaborador.
Ou seja, a gente tem muito trabalho que a gente pode fazer só com a questão do nosso colaborador, com a conscientização dele. Para quê? Para que não aconteça um acidente de segurança da informação. Né? Essa SEM Institute é uma das maiores, mais premiadas instituições de segurança da informação do mundo, né? Ela fica nos Estados Unidos. E ela tem esse dado para dar para a gente, né? 95% dos dados de segurança da informação precisam do clique final para acontecer. Também podem falar, clicar lá no final para que aconteça um acidente. Né? Naquele caso que a gente deu do hospital, foi isso também. Aí eu brinco muito. Você que está fazendo treinamento, ou você está fazendo a conscientização do colaborador? Coisas totalmente diferentes, né? Porque treinamento é algo valioso para aperfeiçoar o conhecimento técnico de determinada área, ou seja, a pessoa vai saber fazer aquilo. E conscientização é a mudança de hábito e comportamento para ter um melhor resultado. Então, assim, é uma coisa muito além, né? Por que eu digo isso? Até porque eu falo isso pela questão que muitos golpes desses, muitas vezes eles lidam muito com as emoções das pessoas que estão ali lidando com aquela situação. Quando você está lidando com emoções e tudo, não é muito fácil treinar. A pessoa treinar não consegue fazer. A pessoa tem que ter uma conscientização para conseguir entender aquela situação da forma correta e não cair nesse tipo de golpe. Então, o que seria necessário para a gente ter uma conscientização eficaz da empresa, né? Que funcione? A gente tem que ter um gestor de gestor de conscientização de segurança, né? Que a gente chama de SAL, né? Ou seja, um profissional de TI especialista nessa área, né, de segurança da informação, que lida justamente com essa parte humana, né? Técnicas, trabalhos, né? Que ele usa uma metodologia, e essa metodologia é usada dentro do software. Para quê? Para que isso aconteça. Né? Então, vamos aqui ver um pouco mais como é que isso traria uma realidade e benefícios para a empresa. Para você também, né? Como DPO, quem for DPO, e para quem não seja também DPO como gestor para entender isso. Né? Então, assim, o SAL, ele permite tornar todo esse sistema mais eficiente, ou seja, diminui gastos e aumenta o conhecimento dos colaboradores. E é isso que a gente quer. A gente quer que esse colaborador ele retenha conhecimento, ele quer que ele lute pela empresa, ele seja uma adição. A gente não quer que ele seja o cara lá que faz gol contra no jogo de futebol, né? Ele quer o cara que faça essa bola progredir no campo e que a gente marque o gol, que a empresa esteja segura. Ele melhora, né, geralmente, esse profissional, como ele vai estar lá dentro da empresa, é uma pessoa terceirizada, geralmente, e tudo mais, e vai melhorar o relacionamento do DPO com a outra gestão. Por quê? Porque vai ser mais uma pessoa para escutar, vai ser uma questão técnica, um profissional técnico para dar uma sugestão. Então, o DPO pode se utilizar desse profissional, para quê? Para até fazer com que a alta direção entenda o que é a LGPD. Muitas vezes a própria alta direção não entende direito que é a LGPD e tudo, sabe que é uma lei, você sabe que é uma multa, mas não entende direito o que é isso. Né? Então, assim, esse profissional, junto com esse sistema todo, pode ajudar também a trazer a alta direção para próximo do DPO nesse sentido. E aí, outra questão que ele também faz é aumentar a produtividade do DPO. Poxa, em vez do DPO estar pegando, em vez de estar vendo aquela empresa toda, mil coisas que ele tem que ver lá para estar fazendo a empresa, às vezes ele ainda faz outras funções, a gente quer RH e DPO, ou seja, ele tem que fazer toda a atividade de RH. Às vezes ele é TI e DPO. O cara tem que fazer ainda toda a atividade de TI, que ele é responsável, e individual a questão do DPO. Às vezes a pessoa é advogado e é DPO, ou seja, tem que ver toda essa questão legal da empresa civil e tudo mais, às vezes, e também essa questão da LGPD. Então, às vezes, o que acontece? Você colocando isso, delegando isso para outra pessoa, como o presidente delegou às vezes para o DPO, né, você consegue também o quê? Aumentar a sua produtividade, você consegue dizer mais a empresa, você vai o quê? Acompanhar o trabalho que está sendo feito, para ver se o trabalho está sendo feito da forma correta, na questão da conscientização, vai ver o resultado da conscientização, vai trabalhar junto com o SAL, por exemplo, para mostrar as áreas que o DPO pensa que a organização está precisando melhorar. Assim, realmente é um trabalho em equipe, né? É dessa forma que eu vejo. E aí tem o quê? Que também essa conscientização profissional traz, né? A gente traz a metodologia, como assim? Traz essa questão de tornar a segurança da informação como os pilares para fazer a empresa um sucesso, né? A empresa tem que ter esse lado, tem que entender que a segurança da informação, infelizmente, hoje é uma realidade.
10 anos atrás, quando eu fiz o curso, né, que eu comecei essa jornada, de tudo, em 2015, ninguém pensava nisso, no caso, né? Pouco se pensava em segurança da informação e tudo, e hoje em dia já é uma realidade isso, né? Em 2020, quando teve a questão do Covid, ninguém pensava nessa questão de trabalho à distância e tudo mais. Hoje é uma realidade. Infelizmente, hoje, né, a gente está nessa realidade que a gente tem que estar protegendo as informações das nossas empresas, no caso. E aí, eu até digo que no programa de conscientização tem muito a ver até com aquela questão de atendimento humanizado, né? Fazer o próprio colaborador ter a consciência da segurança. Então, quando ele incorpora isso, ele vai fazer isso da forma natural. Você não vai precisar estar vigiando, não vai precisar dar uma advertência. Ele vai fazer isso porque ele sabe que é importante para ele. Ele vai fazer isso porque ele sabe que é importante para a empresa. Ele vai trazer isso para o dia a dia dele, da vida dele. Então, para o e-mail pessoal dele, para o WhatsApp dele. Então, assim, isso é uma coisa que traz vantagens tanto para a empresa como para o colaborador. Isso é muito importante deixar claro. Né? E é outra questão do software, né? Torna fácil essa questão dessa conscientização. Torna uma coisa possível, né? Tem empresa de 300 pessoas, tem empresa uma organização de 100 pessoas, tem uma organização de 500 pessoas, como é que você vai parar todo mundo a toda hora para passar um treinamento, para passar uma conscientização? Cara, não tem como, mano. Ele não vai conseguir conscientizar o colaborador. Você pode dizer que fez, mas para conscientizar, ter uma mudança de atitude, você não consegue fazer isso. Então, você junto com tudo isso, tem que ter um software que faça com que isso seja possível em toda a empresa, que isso seja alcançável em toda a empresa. Até do alta gestão, até daquela pessoa que usa a menor quantidade de dados, né? Todas essas pessoas têm que ter essa conscientização sobre segurança da informação, sobre como a gente pode fazer isso. E, assim, não é aquela questão do achômetro. Aí eu acho, eu vejo, talvez, não. É questão de número. A gente vai ter dados para dar, tanto para o DPO, né? Tanto para o SAL, como para a gestão de como é que está a empresa, como é que está melhorando a conscientização, dizer quem precisa, talvez, de uma dose maior, quais áreas a empresa precisa de atenção. A gente tem que começar a trabalhar com o número de testados, no caso, né? Não com achismo, né? Então, assim, o software vem para adicionar nisso nessa equação toda, né? E aí, como eu já estou aqui com o tempo acabando, tem 1 minuto só, então, assim, só para a gente concluir aqui, eu gosto de concluir também com uma coisa que a gente consiga entender nessa questão de, e aí, no enfrentar a empresa, como é que seria isso? Então, vou voltar aqui novamente para o nosso exemplo do hospital, né? A gente tem um hospital que tem um faturamento anual de 12 milhões de reais, né? E aí a gente tem o primeiro análise de risco anual. Qual é a probabilidade do risco anual acontecer? Essa é a probabilidade na minha estimativa. Uma empresa que não tem um profissional adequado de segurança da informação, que não faz as ações preventivas e tudo mais, sim, tem um TI, tudo. Eu colocaria essa porcentagem na casa conservadora, até, eu diria, até, de 85%. Ou seja, em um ano, tem a possibilidade, né, a probabilidade de 85% de acontecer um acidente desse. Então, se a gente pegar 85% dos 600 mil que deram, o quê? A estimativa da empresa é ter um prejuízo de 510 mil no ano. Então, tudo bem? Deixa eu ver se o pessoal está colocando alguma coisa. Eu vejo um monte de mensagem aqui, se tem alguma pergunta aqui que o pessoal está falando aqui. Então, vamos lá, vamos botar aqui. Então, a gente tem essa questão. Então, assim, uma solução dessa de conscientização, a gente vê que cai em torno de 0,5% do faturamento anual da empresa, né? Então, a gente botou aqui 60 mil reais. E o que acontece? Quando a gente implementa uma solução dessa de conscientização, a gente consegue diminuir aquela probabilidade lá. E o cara falou aqui, que 95% dos acidentes de segurança da informação acontece com o quê? Com um clique da pessoa, certo? Então, a gente vai diminuir que isso aconteça, a gente vai prevenir que isso aconteça. O que acontece? Essa nossa previsão de prejuízo sairia de 510 mil reais por ano e passaria a ser 330 mil reais por ano. Ou seja, se fosse computar isso, pessoal, eu peço desculpa a quem não está entendendo muito, porque essa questão da análise é um assunto bem avançado para algumas pessoas, né? Se alguém tiver algum questionamento, daqui a pouco eu falo com vocês. Mas isso tudo, né, eu queria trazer para vocês, que a gente poderia ver uma economia aí numa casa de 120 mil reais nesse cenário hipotético que a gente deu aqui do hospital.
Aí você fala, no meu cemitério, na minha funerária lá, na minha empresa que eu dou também, que talvez seja nesse setor também, aí teria que ser casa a casa, analisar como é que seria feito esse cálculo, entendeu? O que é que a gente tem, o que a gente não tem, qual a quantidade de colaboradores que tem, porque quanto mais colaboradores que tem na organização, maior o risco. Por quê? Porque os colaboradores não têm a conscientização de como proteger a empresa, né? Então, esse risco também aumenta com isso. E aí eu queria agradecer a todos, né? Desculpa pelo tempo, né? Passei até do tempo agora um pouco, né? Essas são as minhas informações de contato, para quem quiser entrar em contato comigo. Eu vou também até colocar aqui no chat aqui, vou botar aqui no chat aqui o meu... Deixa eu pegar aqui o meu LinkedIn também. Pessoal, tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu até peço perdão pela rapidez que eu falei, mas que realmente o tempo já estourou aqui, já estou em 6 horas. Eu já não sei quem quer ir embora e tudo, mas eu estou aqui para quem quiser eu respondo alguma coisa, se tiver algum questionamento. Nada não? Tá tudo certo? Nenhuma dúvida, questionamento, sugestão, tudo certinho? Muito bacana o conteúdo, viu, Matheus? Eu não tenho dúvida, não. Eu só tenho dizer que foi muito boa a palestra. Gostei. Você tem uma didática muito boa. Parabéns, viu? Agradeço, pessoal. Eu coloquei também meu LinkedIn, quem quiser me adicionar aí, fica à vontade, ficarei muito feliz. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que tenha adicionado algum conhecimento para vocês nessa apresentação, né? Foi essa realmente a minha intenção aqui. E eu vejo assim, né? Eu falo com muita gente no LinkedIn, eu falo, cara, essa área da LGPD, não, área que eu vejo que a gente ainda tem muitos desafios na frente, né? Até a gente que está no grupo, né? Mas do Invita vê isso, né? Às vezes a gente até se desentende e tudo, mas é uma questão muito gostosa, né? Eu aprendo muito, né? Então, eu queria também agradecer a todos, né, que estão no grupo, né? Que todo dia é um dia que eu aprendo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu fico à disposição de vocês também. E é isso aí. Obrigado, Ato. Obrigado ao Invita por tudo. Matheus, obrigado, viu? Muito bacana o conteúdo, muito bem exposto, muito legal. Muito obrigada, Matheus. Parabéns pela apresentação, Matheus. Obrigado. Foi de grande valia aqui, principalmente para a gente que trabalha aí com software, saber o que do nosso lado, como que a gente pode contribuir aí para evitar com que isso aconteça. Parabéns. Isso. Ai, minha filha, tira essa jota da frente. Coisa. Obrigado, Matheus. Valeu, Muito aprender, né? Porque eu estou no carro, não quis deixar ligar, tá? Aí ficou, parabéns. Obrigado, valeu. Pessoal, é isso. Quem quiser alguma coisa, estou aqui à disposição de você, mas quem quiser já sair, já pode sair, fica à vontade, tá bom?